Olá, eu sou Fabiana Freitas e hoje quero conversar com vocês sobre produtividade. Nesse caso, eu não quero conversar hoje sobre produtividade pensando na empresa, mas de que forma você, como profissional, pode avaliar e tentar criar o seu método através de informações básicas, de tentar priorização, para a gente ver de que forma é que você pode melhorar a sua produtividade. Vamos ver um pouco sobre isso? Bem, um tema que a gente vem falando bastante, que a gente ouve muito e que se discute cada dia que passa mais, e isso faz sentido, afinal de contas, o que nós estamos buscando cada dia mais é produtividade, é melhor rentabilidade. As empresas buscam profissionais que sejam mais proativos, que deem maior rendimento, que possam trazer mais retorno para a organização. E até no nosso dia a dia nós descobrimos que a gente precisa muito ser mais produtivo. Nós vivemos correndo o dia inteiro. Até porque, na realidade, a gente pensa no lado profissional, mas não temos só o lado profissional. Nós exercemos vários papéis durante o nosso dia a dia, durante a nossa rotina. Então, às vezes nós temos o lado profissional, eu sou empreendedora, consultora e mãe, né? E aí a gente tem aí vários papéis e dentro da nossa produtividade, como pessoa e como profissional, a gente tem que pensar e tentar criar métodos nossos para que a gente possa identificar qual é a melhor forma que nós podemos ser proativos. De que forma é que eu posso gerar um melhor resultado e garantir um melhor resultado? É muito comum a gente se ver dentro aquele dia a dia corrido e a gente de repente vê que a gente não está dando o resultado esperado, que a gente não conseguiu atingir aquilo que a gente queria, porque isso não quer dizer que o dia não tenha tido resultado, mas eu não fui produtivo como eu deveria ser. Ou seja, eu resolvi um incêndio ali, eu resolvi um problema aqui, mas será que eu dei o resultado que eu deveria ter dado? Será que eu consegui ter pelo menos atingir as metas, aquilo que eu tinha planejado? Então, qual o primeiro passo? Primeiro, identifique qual é o seu objetivo. O que é que você prefere? O que é que você tem? E aí a gente vai pegar uma lista, né? E essa aí é o truquezinho básico. Nos métodos ágeis a gente chama isso de backlog. Vamos seu objetivo, a gente pega uma lista, identifica quais são as atividades que a gente precisa fazer para conseguir realizar esses papéis, quais são as atividades que eu preciso fazer para entregar. E aí eu vou fazer uma priorização dessas atividades. Essa priorização, poderia dizer assim que eu vou precisar botar um quadrinho aí para vocês, que a gente pode colocar ela como sugestão. A gente pode usar aí um quadrinho onde a gente vai usar 4 níveis. A gente vai colocar essas atividades e estabelecer onde elas se encaixam nesses 4 níveis. E a partir disso, a gente vai definir como agir com cada um desses níveis. Não esqueça que é fundamental a organização, né? Muito confuso se você não pensar na organização do seu trabalho, se você não pensar de que forma, né, estruturar aquele ambiente que você vai trabalhar, isso faz toda a diferença. Então, se por acaso sua atividade principal, aquilo que você precisa desempenhar, só precisa literalmente de você e do seu computador, deixe só você e seu computador, que a gente já vai deixando as coisas de forma mais fluida. Pense quais são as atividades que você vai conseguir iniciar e concluir. Porque essa sensação de não execução também, ela não vai lhe dar a sensação de que você foi produtivo. E a outra parte que é fundamental é que você não esqueça de relacionar. Eu acho que isso ajuda muito quando você consegue todo dia, ao final do dia, você estabelecer assim, ó, cheguei nos últimos minutos do meu dia e aí eu vou dizer assim, deixa eu deixar estruturado o que é que eu tenho já para fazer amanhã. Isso faz com que você tenha uma noção clara do que você fez e aquilo que tem como pendência para o dia seguinte. São só gatilhos para você conseguir pensar como você pode estruturar e enxergar como está sendo a sua produtividade. Às vezes a gente corre o dia inteiro e aí quando a gente vai olhar o que a gente conseguiu realizar, a gente fica meio desesperado. E aí você gerando isso como rotina, isso vai lhe dando disciplina e organização.
que são dois pontos fundamentais para a gente conseguir garantir e buscar essa produtividade da melhor forma. Uma outra dica que é fundamental, e aí tem a ver com a forma como a gente não tem ideia, mas como isso faz diferença. Se aquelas atividades, as atividades que sejam muito complexas e que sejam muito longas, de alta duração, transforme elas em pequenos ciclos, porque você dá aquela sensação, sabe aquela ideia da metodologia ágil? Fundamental. Porque à medida que você vai transformando ela em pequenas entregas, o seu cérebro, né, a sua cabeça, a forma como quimicamente, que a gente não tem ideia, mas quimicamente a gente tem uma sensação de entrega, de resultado e de satisfação. Então, se ela é muito longa, você acha que está sempre naquela atividade, que aquilo ainda não andou, que aquilo não andou, você não consegue visualizar as etapas do seu caminhar. E quando você traz isso para dentro e você cria etapas, e aí, esse ciclo eu já consegui, esse ciclo eu já passei, com certeza você vai tendo uma sensação de satisfação. E essa sensação é fundamental para continuar. Um ponto importante é não esquecer da importância não esquecer de quanto a gente precisa manter essa vontade. Não existe, a gente não realiza nada sem ter aquela determinação de dono, independente se for você dono ou não, aquela determinação de resiliência faz a diferença também. Mas aí vamos agora para o quadrante. Dar uma dica para vocês aí, que é uma matriz que a gente pode colocar ali nos quadrantes 1, 2, 3 e 4, onde você vai colocar quatro pontinhos. Primeiro, quais são aquelas atividades que são necessárias, aquelas necessidades, a gente pode chamar que são as necessidades, pode colocar como urgência, como prioridade máxima. A outra são a de produtividade, né? Aquela que são extremamente produtivas e que são de produtividade extraordinária. A outra a gente vai colocar como distrações. Essa daí você deixa aí guardadinha. E aquela final, aquela que a gente desperdiça. Então você vai pensar quais são as atividades que você realiza, né? De que forma que você vai trabalhar elas. A que a gente chama de necessidades, de urgência, de emergencial, que está ali no número 1, é aquela de crise. Não tem jeito. Ela acontece, você precisa tratar ela, parar, tratar, resolver e principalmente buscar resolver. Tratou, resolveu, foca nela e segue a vida. A que nós colocamos de produtividade extraordinária é aquela que você precisa literalmente focar 80% do seu tempo. É aquela onde você está desenvolvendo a atividade que você realmente está buscando. A que nós chamamos de distrações, sabe aqueles e-mails, aqueles relatórios, aquelas planilhas que você precisa parar, que às vezes ela acaba te distraindo e tira do seu foco? Essa daí, se você tiver, delegue. Se tiver alguém, delegue. E de preferência, é lógico que aí delegar, você já sabe, né? É delegar, dar a pessoa, você vai continuar, mas aquelas atividades que você pode, que são permitidas delegar, você delega e deixa que alguém você delegou, que ela cuide enquanto você foca naquela que gera produtividade. E aquelas que a gente chama de desperdício, fofoca, muito tempo na internet, aqueles trabalhos assim que não dão muito retorno, ficar altas horas batendo papo ali no café. Isso daí você vai ter que aprender a gerenciar. Porque a minha dica é jogue fora. Mas a gente sabe que a gente acaba realizando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas se você não gerenciar esse tempo, se você não gerenciar o que esse desperdício toma na sua vida, você acaba consumindo muito tempo com ele. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Eu espero que seja válida e você consiga alcançar o seu método. Tem me ajudado bastante, porque se tem uma coisa que às vezes você acha que não precisa, que você sabe organizar, mas não. Então, essa parte de tarefa, do backlog, de sua lista de tarefas, faz toda a diferença. Aprenda a priorizar. Se você não quiser priorizar baseado nessa matrizinha, você pode colocar e priorizar da forma como você prefere. Mas priorize as suas atividades. Ela vai lhe ajudar a ter melhor produtividade. Te garanto, te confirmo por experiência própria. Se você gostou desse vídeo, se você acha que vale a pena, se você quiser comentar, coloque aqui que eu preciso de você.
E se você quiser, né, se inscreva e compartilhe esse vídeo para a gente conseguir disseminar bastante esse conteúdo, porque afinal de contas o lado comportamental da gente hoje é tão ou mais importante do que o lado técnico. Faz toda a diferença para a gente garantir um resultado. E a gente está precisando de profissionais que tenham esse olhar. Te aguardo no próximo vídeo.